O ar no Vaticano estava mais rarefeito do que o do cume de uma montanha. As semanas anteriores haviam sido um turbilhão de tensões subterrâneas e confrontos abertos. Uma verdadeira guerra civil espiritual travada nos corredores de mármore e nas sacristias sombrias. O terremoto silencioso do Papa Leão XIV, iniciado com suas reformas austeras, havia se tornado um clamor ruidoso após a promulgação de seu Decretum de Purificatione et Servitio. A Cúria Romana estava fraturada, com uma poderosa facção de cardeais em estado de rebelião velada, vendo o Papa como um radical perigoso que ameaçava desmantelar séculos de tradição. Sussurros sobre sua imprudência, sua falta de contato com a realidade e até mesmo a ameaça de um cisma haviam se tornado a melodia sombria da vida diária atrás dos muros leoninos. A igreja parecia paralisada, presa entre um papa determinado a purificá-la a qualquer custo e uma hierarquia que resistia com todas as suas forças. Foi nesse cenário de crise aguda e impasse total que um popular apresentador de um show de talentos italiano, Giovanni Rossi, durante seu programa noturno, Talenti d'Italia, fez uma piada que, em qualquer outro momento, teria sido esquecida na manhã seguinte. "Acho que não deveríamos aceitar um papa que não sabe nada sobre nossa cultura", brincou, e a plateia caiu na gargalhada. Então ele acrescentou com um sorriso travesso: "Ele deveria vir cantar música italiana de verdade para provar que merece o respeito da Itália." Ele pensou que estava apenas entretendo sua audiência. Para a Cúria Romana, a piada de Rose era um ruído irrelevante, um eco distante da frivolidade do mundo, enquanto eles se preocupavam com assuntos de importância eterna. Eles não poderiam estar mais enganados. Leão XIV, percebendo que seus decretos e sua autoridade estavam sendo bloqueados e minados internamente, e que sua mensagem de renovação não chegava ao povo comum, viu na provocação do apresentador não um insulto, mas uma porta, uma oportunidade providencial para contornar seus opositores, para romper o cerco de silêncio e resistência, e para falar diretamente ao coração do povo italiano, de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Quando o Vaticano ligou 2 dias depois para aceitar graciosamente o convite, Rose quase engasgou com seu café expresso. Mas o choque dele não foi nada comparado à onda de incredulidade e fúria que varreu os palácios apostólicos. Os mesmos cardeais que acusavam o Papa de isolamento e desprezo pelo mundo, agora o viam com horror, prestes a cometer o que consideravam o ato máximo de populismo e vulgaridade. Para eles, a decisão de Leão XIV não era um gesto pastoral, era a prova final de sua loucura. Um ato desesperado que rebaixaria a dignidade do papado a um entretenimento de variedades. O que se seguiu foi uma apresentação que impressionou até os músicos mais experientes da Itália. Mas justamente quando todos pensavam que a performance de tirar o fôlego era o auge da noite, o Papa Leão XIV fez uma declaração tão poderosa, tão absolutamente impensável, que não chocou apenas a sala. Ecoou na história e certamente será lembrado por gerações. Mas antes de mergulharmos, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Era uma típica noite de terça-feira no final de maio. Giovanni Rossi sentou-se atrás de sua mesa polida no estúdio Milano, encerrando o Talenti d'Italia, o show de talentos mais popular da Itália. Então amanhã teremos cantores de ópera, dançarinos folclóricos e aquele comediante de Nápoles, disse Rossi à sua co-apresentadora, Maria. Então aquele sorriso travesso familiar se espalhou por seu rosto. Aquele que sua audiência sabia que significava problemas. "Sabe o que seria realmente incrível, Maria?" "Zrenia", disse ele, recostando-se na cadeira. "Temos este novo Papa americano agora, o Papa Leão XIV. Talvez ele devesse vir ao nosso programa e provar que realmente entende a cultura italiana." A plateia do estúdio riu enquanto Rossi continuava. "Quero dizer, como alguém pode liderar os católicos italianos sem conhecer nossas tradições? Deixe-o cantar um pouco de música sacra italiana de verdade para nós. Mostre-nos que ele conhece mais do que apenas volare, certo?" Ele gesticulou dramaticamente. "Porque, honestamente,
Tenho minhas dúvidas se um americano pode realmente compreender o que séculos de fé italiana realmente significam. A plateia riu e aplaudiu, mas Rossi não tinha ideia de que seu desafio casual chegaria ao Vaticano em poucas horas. O telefone de Rossi tocou às 9h30 da manhã, em ponto, 2 dias após sua piada na televisão. Ele ainda estava de pijama, tomando um café expresso, quando a voz em pânico de sua assistente soou pelo viva-voz. Giovanni, você precisa atender a esta ligação. É do Vaticano. Rossi quase derrubou sua xícara. O que agora? Senhor Rossi. Logo uma voz calma entrou na linha, falando um italiano perfeito com apenas um leve sotaque americano. Aqui é o Monsenhor Antônio Ferrer, do escritório de imprensa do Vaticano. Sua Santidade, o Papa Leão XIV, gostaria de aceitar graciosamente seu convite para aparecer no Talente de Itália. A xícara de café expresso escorregou dos dedos de Rossi, quebrando-se no chão de mármore. Desculpe, o quê? O Santo Padre sente que seria uma oportunidade maravilhosa de se conectar com o povo italiano através da música. Quando seria conveniente para sua aparição? A mente de Rossi disparou. Isso tinha que ser uma pegadinha. Monsenhor, o senhor entende que aquilo foi apenas uma brincadeira de televisão, entretenimento. Claro, sua santidade aprecia o humor. No entanto, ele deseja genuinamente participar. Digamos na transmissão ao vivo desta sexta-feira à noite. Em 1 hora, os veículos de notícias italianos explodiram com a história. Papa aceita desafio de show de talentos. O telefone de Rossi não parava de vibrar, com ligações de produtores, jornalistas e executivos de rede aterrorizados. Durante uma entrevista de rádio frenética naquela tarde, a voz de Rossi falhou. Olha, eu o desafiei como uma piada. Mas ele aceitou. Espero que não me acusem de algum tipo de humilhação forçada depois que ele fizer sua apresentação. Suas mãos tremiam enquanto ele percebia o que havia feito. O Papa de Roma estaria em seu palco em apenas 5 dias, e Rossi não tinha a menor ideia do que esperar. A mídia italiana pegou a história, mas as reações foram profundas. Manchetes como "Manobra de TV do Papa americano" e "Circo no Vaticano" apareceram ao lado de uma cobertura mais favorável. Comentaristas culturais atacaram de todos os lados. Os tradicionalistas chamaram de indigno. Os progressistas questionaram seus motivos. Rossi se viu no fogo cruzado durante suas rondas regulares na mídia. Cada entrevista o deixava mais desconfortável, pois os críticos o culpavam por envergonhar a igreja. Durante um acalorado programa de rádio com participação dos ouvintes, ligações raivosas o forçaram a se defender. Eu só acho que um papa deveria ser escolhido por quem ele é, não por sua nacionalidade. Se um americano quer liderar os católicos italianos, ele deveria provar que entende nossas tradições primeiro. Mas, em particular, Rossi estava em pânico. E se o Papa se humilhasse na televisão ao vivo? E se Rossi tivesse acabado de destruir a reputação de um homem santo por uma risada barata? Enquanto isso, no Vaticano, o Papa Leão XIV sentou-se sozinho em uma pequena sala de música, com as mãos pousadas em um piano antigo. Monsenhor Antônio entrou, com o rosto tenso de preocupação. Sua Santidade, a crítica é intensa. O cardeal Benedetti acha que deveríamos cancelar. Os dedos de Leão XIV encontraram as teclas, tocando uma melodia suave. Antônio, você sabe por que eu realmente aceitei este convite? Antônio balançou a cabeça. Por 20 anos no Peru, observei a igreja lutar para alcançar pessoas que se sentiam abandonadas pela tradição. A música foi minha ponte para elas. Sua voz tornou-se apaixonada. Esta aparição na televisão não é sobre me provar para os céticos. É sobre mostrar a milhões de italianos que a fé pode ser alegre, acessível, humana. Ele se levantou, seus olhos brilhando com propósito. O Senhor Rossi me deu um presente, uma plataforma para levar o amor de Deus às salas de estar de toda a Itália. Não vou desperdiçá-lo. Antônio estudou o rosto do Papa, vendo algo que o fez recuar. Sua Santidade. Há rumores sobre sua voz, seu treinamento. Leão XIV sorriu misteriosamente. Alguns dons devem permanecer ocultos até o momento certo. Antônio,
A noite de sexta-feira é esse momento. A sexta-feira chegou como uma frente de tempestade sobre Roma. Os ingressos para o Teatro Comunale se esgotaram em horas, com pessoas desesperadas oferecendo o triplo do valor de face. A televisão italiana liberou horários nobres e as redes internacionais se esforçaram para obter acesso ao sinal, à medida que se espalhava a notícia de que algo sem precedentes estava para acontecer. Rossi acordou em um suor frio, seu telefone já vibrando com pedidos de entrevista. Durante uma tensa aparição em um programa matinal, o apresentador o pressionou sem piedade. Giovanni, você colocou o Papa em uma posição impossível. E se ele falhar espetacularmente na televisão ao vivo? As mãos de Rossi tremiam enquanto ele ajustava a gravata. É difícil acreditar que um Papa americano possa realmente dialogar com a cultura italiana, mas veremos esta noite, suponho. Sua voz falhou um pouco. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. No teatro, o caos reinava nos bastidores. A segurança do Vaticano vasculhou todos os cantos enquanto os técnicos de som ajustavam freneticamente os equipamentos que precisavam ser perfeitos. Não haveria segundas chances. A lista de convidados explodiu. Cardeais, o prefeito de Roma, diretores de ópera e críticos de música que vieram para testemunhar um milagre ou um desastre. Mas no Vaticano, uma cena extraordinária se desenrolava na capela particular do Papa. Leão XIV ajoelhou-se em oração, mas sua voz não estava silenciosa. Ele estava cantando. O antigo hino latino, Veni Creator Spiritus, encheu o espaço sagrado com uma força que fez os guardas suíços do lado de fora trocarem olhares maravilhados. Monsenhor Antônio, chegando para os preparativos finais, congelou na porta. A voz do Papa não era apenas treinada, era magnífica. Sua Santidade, Antônio sussurrou quando a oração terminou. Onde o Senhor... Leão XIV sorriu, seus olhos brilhando de expectativa. Seminário de Chicago, 1975 a 1982. Ganhei a competição regional de música sacra 3 anos consecutivos. Ele se levantou, irradiando confiança. Mas, Antônio, não é por isso que estou fazendo isso esta noite. Não estou me apresentando para críticos ou céticos. Estou cantando para cada avó italiana que perdeu a fé. Cada jovem que pensa que a igreja não os entende. Sua voz baixou para um sussurro intenso. Deus me deu este dom, este momento, esta plataforma. 20 milhões de italianos estarão assistindo. Como eu poderia desperdiçar tal oportunidade de tocar seus corações? O Teatro Comunale crepitava com uma tensão elétrica enquanto a noite caía. O local de 800 lugares estava lotado além da capacidade, com pessoas em pé nos corredores, apesar dos regulamentos de incêndio. Autoridades do Vaticano sentaram-se rígidas de ansiedade, ao lado de críticos de música afiando suas facas. As câmeras de televisão capturaram cada rosto nervoso, enquanto 20 milhões de italianos sintonizavam de suas casas. Rossi andava de um lado para o outro nos bastidores, como um animal enjaulado, o suor escorrendo em sua testa, apesar do ar fresco da noite. Seu produtor, Marco, agarrou seus ombros. Giovanni, respire. Você já recebeu presidentes, lendas da ópera. Isso é diferente, Rose sibilou, sua voz falhando. E se ele não souber cantar? E se a voz dele falhar? Eu terei humilhado o Papa de Roma na televisão ao vivo. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava suas anotações. Minha carreira, minha reputação, tudo está em jogo. Às 20h15, um simples sedã preto parou na entrada lateral do teatro. O Papa Leão XIV emergiu vestindo um traje clerical simples. Mas havia algo diferente em seu porte. Uma intensidade silenciosa que fez até o guarda de segurança, endurecido, se endireitar. Nenhuma procissão papal, nenhuma fanfarra cerimonial. Apenas um homem caminhando com propósito em direção ao seu destino. No camarim apertado, o que aconteceu a seguir seria sussurrado nos círculos do Vaticano por anos. O Papa não apenas orou. Ele começou exercícios vocais que fizeram as paredes vibrarem, técnicas de respiração profunda, escalas que subiam impossivelmente alto, trabalho de ressonância que preenchia cada canto do pequeno espaço
com poder puro e controlado. Quando Luigi, o veterano técnico de som, ouviu a passagem de som, sua xícara de café congelou a meio caminho dos lábios. A voz do Papa não apenas preencheu o microfone, ela o comandou. Madonna Santa, Luigi sussurrou para Antônio, seu rosto pálido. Isso não é treinamento de coral de igreja. Isso é técnica de nível de conservatório, onde ele aprendeu a... Esta noite, Antônio interrompeu baixinho. O mundo inteiro descobre. Às 21 horas em ponto, Rossi subiu ao palco com as pernas trêmulas. Sua apresentação dos artistas locais foi mecânica, distraída. Mas quando chegou o momento, ele olhou diretamente para a câmera principal, sua voz mal firme. Senhoras e senhores, o que acontece a seguir será lembrado muito depois desta noite terminar. Por favor, recebam Sua Santidade, o Papa Leão XIV. O teatro caiu em um silêncio tenso enquanto o Papa Leão XIV subia ao palco. Nenhum trono papal, nenhuma cerimônia. Apenas um homem em traje clerical preto simples, de frente para 800 rostos céticos e 20 milhões de telespectadores. Buonasera, ele começou, seu italiano fluindo suavemente com quase nenhum traço de sotaque americano. A plateia se mexeu desconfortavelmente, sem saber o que esperar. Quando o Sr. Rossi fez seu convite, disse Leão XIV, olhando para os bastidores com um sorriso gentil, fui lembrado de que a música sempre foi o presente da igreja para o mundo. Rossi estava congelado nos bastidores, seu estômago revirando. O tom gracioso do Papa fez seu desafio zombeteiro parecer ainda mais vergonhoso. Esta noite cantarei a Ave Maria de Franz Schubert, anunciou o Papa simplesmente. Um murmúrio percorreu a plateia. Ave Maria, uma das peças mais tecnicamente exigentes do repertório clássico. Os críticos de música na primeira fila trocaram olhares. Isso poderia ser um desastre. Leão XIV aproximou-se do microfone e algo mudou em sua postura. Sutil, mas inconfundível. De repente, ele parecia menos um clérigo nervoso e mais um artista que pertencia ao palco. A iluminação do teatro diminuiu um pouco. Nos bastidores, o técnico de som, Luigi, prendeu a respiração, o dedo pairando sobre o botão de corte de emergência, caso a voz do Papa falhasse na televisão ao vivo. Então, o Papa Leão XIV abriu a boca e começou a cantar. A primeira nota surgiu com tal pureza e poder que várias pessoas na primeira fila se assustaram visivelmente. Sua voz, rica e perfeitamente controlada, encheu cada canto do teatro com autoridade sem esforço. Ave Maria, gratia plena. Isso não era apenas um canto de igreja competente. Isso era técnica de nível virtuoso. E à medida que a melodia subia em direção às suas notas altas mais exigentes, até os críticos mais severos perceberam que estavam testemunhando algo extraordinário. A voz do Papa Leão XIV acendeu as notas altas da obra-prima de Schubert com um domínio técnico de tirar o fôlego. A acústica do teatro carregava cada nuance enquanto ele navegava pelas passagens mais desafiadoras com a precisão de um vocalista clássico treinado. Seu controle de respiração era impecável, sua entonação perfeita, seu vibrato controlado e expressivo. Sancta Maria, ora pro nobis. As frases em latim fluíam como prata líquida, cada palavra moldada com excelência artística e profunda profundidade espiritual. A plateia sentou-se em silêncio atordoado, muitos com a boca ligeiramente aberta, enquanto testemunhavam algo completamente inesperado. Nos bastidores, Rossi olhava incrédulo. Isso não era apenas um canto competente. Esta foi uma performance de nível virtuoso. A voz do Papa encheu cada canto do teatro com um poder e beleza que rivalizavam com os melhores cantores de ópera da Itália. À medida que a canção se aproximava de seu clímax magnífico, a voz de Leão XIV subiu sem esforço para o lá bemol alto, sustentando-o com clareza cristalina antes de descer pelas frases melódicas finais. Seu rosto permaneceu sereno, quase transcendente, como se a música estivesse fluindo através dele em vez de dele. O amém final ecoou pelo teatro como uma oração tornada audível. Por um instante, reinou o silêncio completo. Então, como se uma represa tivesse se rompido, toda a plateia explodiu em aplausos estrondosos. As pessoas pularam de pé, algumas enxugando as lágrimas,
outras simplesmente balançando a cabeça em espanto. A ovação continuou por quase 2 minutos, banhando o Papa em ondas de apreciação genuína. Rossi assistia dos bastidores, seu rosto pálido com uma mistura de admiração e a crescente percepção de quão mal ele havia julgado este homem. O Papa Leão XIV esperou pacientemente que os aplausos diminuíssem. Então se aproximou do microfone. Sua expressão era humilde, mas confiante, e quando ele falou, suas palavras seriam lembradas por todos os presentes pelo resto de suas vidas. Obrigado, disse o Papa Leão XIV suavemente, sua voz ainda carregando aquela mesma qualidade ressonante que acabara de levar 800 pessoas a se levantarem. Os aplausos foram diminuindo gradualmente enquanto a plateia se inclinava para a frente, sentindo que algo profundo estava prestes a se desenrolar. Seus olhos se distanciaram, como se vissem além das paredes do teatro. Sabe, quando eu tinha 17 anos, quase não entrei para o seminário. Fui aceito na Juilliard, bolsa integral para performance vocal. Um murmúrio percorreu a plateia. Meu professor de canto disse que eu estava jogando fora um dom de Deus. Ele se aproximou do microfone, sua voz baixando para um registro íntimo que, de alguma forma, alcançou todos os cantos do teatro. Mas aquele padre idoso em Chicago, padre Giuseppe Maroni, um imigrante italiano, ele me disse algo que mudou tudo. Ele disse: Roberto, a música é a linguagem que Deus nos deu quando as palavras não são suficientes. Mas às vezes, o maior palco não é o Carnegie Hall. Às vezes é uma pequena igreja onde um coração partido precisa de cura. Rossi sentiu as lágrimas arderem em seus olhos quando o olhar do Papa o encontrou nos bastidores. Por 40 anos, carreguei essa voz em silêncio, usando-a apenas em capelas vazias e postos missionários. Esta noite, o Sr. Rossi me deu algo que eu nunca pensei que teria novamente. Uma chance de cantar para almas que precisam ouvir que o amor de Deus não conhece fronteiras. Sua voz se fortaleceu, cheia de convicção apaixonada. Alguns questionaram se um americano pode entender os corações italianos. Mas estando aqui, tendo compartilhado a música sacra com vocês, sei que a fé, a esperança e o amor falam todas as línguas da terra. A plateia estava em completo silêncio, pendurada em cada palavra. Esta apresentação não foi para me provar aos críticos. Foi para provar a 20 milhões de italianos assistindo em casa que sua igreja, nossa igreja, está viva, alegre e não tem medo de encontrá-los onde quer que estejam, mesmo em um palco de televisão. Ele sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Então, obrigado, Giovanni Rossi, por me dar o maior presente, a chance de tocar corações que eu nunca poderia alcançar de trás dos muros do Vaticano. O silêncio se estendeu por um instante, antes de explodir nos aplausos mais estrondosos da noite. Rossi emergiu dos bastidores com relutância, seu rosto queimando de vergonha enquanto caminhava em direção ao Papa. A plateia aplaudiu, mas ele mal conseguia levantar os olhos. Quando chegou ao microfone, o Papa colocou uma mão gentil em seu ombro, um gesto de pura graça que atingiu Rossi como um golpe físico. Sua Santidade, começou Rossi com a voz embargada. Eu lhe devo um pedido de desculpas. O que eu disse na televisão, questionando sua fé, sua capacidade de nos entender, foi arrogante e errado. Ele se virou para a plateia com os olhos brilhando. Eu pensei que sabia como era a fé italiana, mas esta noite o Senhor me mostrou algo muito maior. O teatro estava em silêncio total, sentindo o peso desta confissão pública. O Papa Leão XIV assentiu gentilmente. Giovanni, seu desafio me deu o maior presente, a chance de compartilhar o amor de Deus com milhões de pessoas. Por isso, eu lhe agradeço. Ele se virou para se dirigir ao teatro, sua voz ficando mais forte. E isso levou a algo belo. No próximo mês, o Vaticano lançará um novo programa cultural com a Itália, concertos, exposições, colaborações musicais. Seus olhos encontraram Rossi novamente. E eu gostaria de convidar o Senhor, Rossi, para ajudar a organizar nosso primeiro evento na Basílica de São Pedro. A boca de Rossi se abriu. Depois de tudo, a zombaria, a dúvida, a humilhação pública que ele tentou infligir. O Papa estava lhe oferecendo honra.
Sua santidade, eu não mereço. Você mostrou esta noite que reconhece a verdade quando a ouve, respondeu Leão, 14 com firmeza. É exatamente disso que precisamos. A plateia explodiu, mas o Papa levantou a mão. Na verdade, há mais uma coisa que eu gostaria que fizéssemos juntos. Vocês todos se juntariam a mim para cantar? Component placement? Perguntou o Papa Leão 14, sua voz carregando o mesmo calor que acabara de comover 800 corações. Há um belo hino italiano, Pange-Língua, que aprendi durante meus anos de seminário. É uma canção de unidade. Ele começou as notas de abertura em seu rico barítono. Lenta e hesitantemente, vozes da plateia se juntaram. Primeiro os paroquianos mais velhos que conheciam o hino tradicional, depois outros cantarolando. Mesmo aqueles que não sabiam a letra se viram envolvidos no momento. Rossi estava ao lado do Papa, não mais o apresentador de televisão confiante, mas um homem completamente humilhado. Enquanto a canção continuava, ele começou a murmurar as palavras que lembrava de sua infância. Sua voz mal audível, mas seu coração totalmente aberto. O hino cresceu para um crescendo suave. 800 vozes se misturando em perfeita harmonia. Quando terminou, o silêncio era diferente. Não um silêncio chocado, mas a quietude pacífica que se segue à oração compartilhada. Obrigado, disse o Papa Leão 14 simplesmente. Esta noite vocês me lembraram, porque eu amo ser italiano, não por nascimento, mas pela graça de sua acolhida. Ele abraçou Rossi calorosamente, depois saiu do palco, deixando o apresentador sozinho sob as luzes, mudado para sempre. Nos dias que se seguiram, Rossi se tornou o maior defensor do Papa Leão 14, defendendo-o na televisão e prometendo ajudar a organizar os próximos programas culturais do Vaticano. O homem que uma vez questionou se um americano poderia entender a fé italiana, descobriu algo muito mais importante, que a verdadeira liderança não é sobre de onde você é, mas sobre como você trata aqueles que duvidam de você. E se você gostou da história, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Deus os abençoe e Deus abençoe a todas as pessoas do mundo